Boa noite, irmãos. Alonso foi o primeiro hoje, hein, Alonso? Alonso e Betinha, boa noite. Helena, boa noite. Boa noite, Kika, tudo bem? Valdir, Marília. Oi, Marília, tudo bem? Nice, Larissa, minha esposa. Paz pra você também, Kika. Minha sogrona, e aí, sogra? Pessoal lá de Marília, ó. Coração pra vocês. Rodrigão, boa noite. Rodrigo, Dona Maria, Grace, povo querido, Rosângela. Vamos mandar o direct já? Para quem perdeu a hora, clica aí e mande aí para 5 pessoas. Estou enviando aqui, ó. Enviei para 7 pessoas. Oi, Nelson, boa noite. Senti sua falta na última live, Nelson. Tudo bem com você? Oi, Leide, tudo bem? Leide, esposa do aniversariante da semana, 1/12, né? Ronaldão aniversariou essa semana. Você está me assistindo aí, Ronaldão? Um abraço para você, meu irmão querido. Felicidades, parabéns, Deus te abençoe. Nilda, oi Nilda, um abração. Tudo bem, Nilda? Hoje, dia 15. Hoje é aniversário da Nilza. Sua sogrona, né, Nelson? Faz aniversário hoje, dona Nilza? É isso? É. Oi, Esther, tudo bem? Tá constando aqui na minha agenda, Nelson, que hoje é isso, aniversário da Nilza. Oi, irmã Zolina, tudo bem? Ah, Deus abençoe ela. Já já nós vamos orar para ela. Pô, mas ele vai saber que eu mandei um parabéns para ele, né, Leide? Ô, Neiva, tudo bem? Minha amiga, minha irmã querida lá de José Bonifácio, Deus te abençoe. Vamos chegando pro nosso papo de hoje. Hoje o tema é Nunca desista de orar. Elisângela, boa noite, minha líder. Lourdes, boa noite. Deixa eu mandar o direct aqui. Manda o direct aí pro povo. Se você puder, clica aí nos seus contatos, ó. Aqui, mandei aqui. O pessoal tá chegando. Ô, Neiva. Graça e paz, minha irmã querida. Saudade de vocês também. Povo bom. O povo de Deus é maravilhoso. Marília. Pois é, né? Semana passada nós batemos um papo falando de uma parábola. Parábola do bom samaritano. Eu gosto muito das parábolas, né? Jesus foi... A história, contar histórias é algo fundamental para o ser humano. O ser humano explica a existência, a vida. O ser humano trata de assuntos muito profundos, pertinentes, de significado profundo através das histórias. A vida é contada, narrada em histórias. E Jesus, sabedor disso, foi o maior contador de parábolas, de histórias de todos os tempos. Eu sou fã das parábolas de Jesus. Semana passada, nós meditamos na parábola do bom samaritano. Não conseguimos esgotar ainda o tema da parábola. Vamos voltar um outro dia. E hoje nós vamos meditar em outra parábola. Parábola do juiz iníquo. E vamos junto nessa parábola de hoje de novo.
Ô Júnior, Deus te abençoe. Saudade de você, menino. Tudo bem? Robson. Oi, Robson. Manda o direct aí enquanto o pessoal vai entrando. O tema de hoje é nunca desista de orar. Vamos falar um pouquinho sobre oração. Mas não oração como um fardo, né? Oração como uma obrigação da religião. Eu já quero dar uma apimentada assim para a gente ir pensando algumas coisas. Se nós pensarmos religião como uma obrigação da religião, eu vou te falar um negócio. Você não vai orar e nem eu vou orar. Então a gente tem que conceber religião de uma oração de uma outra forma. Oração como o caminho para a amizade com Deus. Ó, muda tudo, hein, meu irmão? Então vamos falar um pouquinho da oração, dessa perspectiva mais intimista do nosso relacionamento pessoal com Deus. Alexandre, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Deus te abençoe, que essa palavra te anime, te fortaleça. Anime seu lar, que a bênção de Deus te alcance aí, Alexandre. Entre no seu lar, nos corações que estão aí com vocês, tá bom? Que a paz de Cristo Jesus enche esse lar aí. Deus é poderoso. Amém. Último direct que eu vou mandar aqui, hein? Vou mandar aqui, ó. Manda aí na sua lista. Pronto, mandei aqui. Mandei mais uns 7 ou 8. Ô, seu Benê, boa noite, irmão. Carlão, meu irmão, boa noite. Oração, nunca desista de orar. Falar em orar, deixa eu adiantar aqui um tema. Semana passada eu orei pela Kika, pelo seu Olívio, pela Terezinha, pelo Armindo, pela Edneia, minha sogrona, pela Érica Gil, pela Edna e pelo Rodrigo Mendes, que foram os nomes que eu anotei aqui, dos pedidos aqui da semana passada. Eu orei no outro dia, como disse que orar no meu momento de devocional, apresentei todos esses nomes em oração, pedindo por saúde, por paz, por reconciliação, por bom ânimo. Enfim, hoje no final você vai deixar o seu nome de novo, eu vou anotar aqui e vou orar com muito amor e carinho por todos os nomes, tá bom? Dag, seja bem-vindo. Rafa, Rafa, coração para vocês aí em Bonifácio. Carol Cristina, seja bem-vinda, Carol. Bênção de Jesus te alcance aí, te anime. Fabião, Mari, Deus abençoe vocês. Carrara, acenou aqui, estou acenando aqui, Deus te abençoe. Vou pegar uma caneta aqui no final, vou anotar aqui os nomes de todo mundo. Amém. Enquanto o pessoal vai conectando, uns já chegaram, outros estão chegando. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Amém. Nosso bate-papo aqui. E aí o pessoal vai conectando. Salmo 63 diz que nós devemos buscar o Senhor, irmãos. Ô Augusto, que bom. Saudade de você, menino. Mudou o número, me manda o número que eu preciso falar com você. Salmo 63, irmãos, diz que nós devemos buscar o Senhor, mas não buscar de qualquer jeito. Salmo 63, vou ler aqui um versículo para você ver a maravilha, a beleza desse salmo. Como esse salmo é maravilhoso. Eu não vou ler todo, vou ler só uns versículos, tá?
Salmo 63 diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor que a vida. Olha aqui, irmãos. A minha alma tem sede de ti. Deus quer ser adorado. Nós precisamos e devemos adorar e buscar a Deus, mas não nas nossas condições, não nos nossos termos. Principalmente porque nós, seres humanos, homens, mulheres dessa sociedade moderna, somos vítimas de algo chamado superficialidade. Tudo para nós é muito rápido e muito superficial. E quando eu leio um salmo como este daqui, que nós lemos aqui, e vemos Deus dizendo assim, olha, tem que buscar com a alma sedenta, tem que buscar no âmago, é lá da alma, é do profundo do coração. É um relacionamento profundo, é uma busca profunda. Então, busque a Deus assim, irmão, de forma profunda, com toda a sua alma. Não sei como é que está a sua semana, mas desliga agora um pouco do que aconteceu hoje. Foque aqui a sua mente, apesar de nós estarmos em lares separados, Deus que é onisciente, onipresente, vê a todos nós. Então foque o seu coração, sua mente, a sua vida agora diante de Deus e vamos orar, preparando o nosso coração para meditar a palavra do Senhor. Tá bom? Boa noite para quem está chegando agora. A Gia entrou aqui. Deus te abençoe. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, te adoramos. Oh, Pai, Tu és tão maravilhoso. Senhor, e nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor nos ensine a termos essa alma sedenta, Senhor. Nós desejamos e buscamos tantas coisas, Pai, na estrada da vida. Coisas passageiras, coisas efêmeras, coisas que, ao invés de trazerem paz, trazem mais carga ao nosso coração. Ó Pai, que nessa hora, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo, Senhor, faça cativo a nossa mente, o nosso coração, que a gente te busque, Senhor, que o Senhor nos mova a esse momento, Pai. Que Tu abras o nosso coração para a Tua palavra entrar em nós e mudar a nossa vida e nos dar bom ânimo. Que a Tua palavra, Senhor, possa frutificar em nós pelo poder do mover do Espírito Santo, em nome de Jesus. E que essa palavra, Senhor, que nós vamos ler, cresça em nós e dê muitos frutos para abençoar, ó Pai, a vida daqueles que estão ao nosso redor. Pai, acalma o nosso coração, acalma a nossa mente. De repente o dia dos meus irmãos, ó Pai, pode ter sido acelerado. De repente temos vivido nos últimos dias, ó Pai, preocupados, sobrecarregados, acelerados. Ó Deus, acalma o nosso coração nessa hora, com a Tua doçura, com a Tua paz, com a Tua presença, para que nada roube, Senhor, a oportunidade de sermos alimentados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a palavra, irmãos? Boa noite, Tati. Deus abençoe você. Vamos ler o evangelho que foi escrito por Lucas, no capítulo 18. Abra aí sua Bíblia. Lucas, capítulo 18. Denilson, meu companheiro, boa noite. O tema de hoje é: nunca desista de orar. Nunca, 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 nunca. Nunca desista, irmão, de falar com Deus. Às vezes a gente desiste de orar, sabe por quê? A gente acha que Deus não está ouvindo. Não precisa falar, mas pensa no seu coração. Nunca passou um momento onde você pensou assim: meu Deus, eu oro tanto, Deus não me ouve. Meu Deus, eu estou tão precisando, estou tão aflito, já pedi tanto, mas Deus não me ouve. Já passou isso aí no seu coração, na sua mente? Tem gente que deixa de orar porque acha que Deus não está ouvindo. Nunca deixe de orar, meu irmão. Nunca deixe de orar. Vamos ler a palavra? Lucas 18, a partir do primeiro versículo. Diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sem nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus,
nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém. Eu li o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do verso 1 ao verso de número 8. Nunca desista de orar. Por que nós devemos orar? Ora, irmãos, primeiro porque Jesus já disse aqui, 18:1, disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sem nunca esmorecer. Por que orar? Primeiro, porque Jesus, o meu mestre, o seu mestre, está dizendo que é o nosso dever, enquanto discípulos do Senhor Jesus, enquanto filhos e filhas, enquanto igreja, comunidade dos salvos, dos remidos, daqueles que conhecem o Senhor, é nosso dever. O Senhor Jesus não está dizendo que nós, quando quisermos, pudermos. Não, o Senhor Jesus está dizendo que Ele espera que a igreja ore. E pensando no coletivo, por que a igreja deve orar? Ora, muito simples. Eu gosto de uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, num livrinho fantástico chamado Aprendendo a Orar com Quem Ora. Ele diz o seguinte: a oração é uma usina de poder dentro da igreja. E a igreja deve orar para que ela se torne tocha acesa nas mãos de Deus. A igreja deve orar, diz o reverendo no seu livro, para que o Espírito Santo dê autoridade para a igreja ministrar, curar, libertar, expulsar demônios, levar o evangelho, romper em fé nesse mundo tenebroso, simples assim. Gosto também de uma outra citação de um livrinho chamado Igrejas que Transformam o Brasil, de um pastor missionário chamado Sérgio Queiroz. E ele vai dizer algo muito interessante: igrejas transformacionais, essa é uma expressão agora muito comum usada na teologia missional, igrejas transformacionais avançam porque oram, porque na medida que a igreja ora, Deus dá visão. Na medida em que a igreja ora, irmãos, os corações incrédulos se amolecem e o Espírito Santo toca e faz a obra. A igreja deve orar para saber aonde ir, como ir, ter poder, autoridade. E gosto também do Larry Strobel, naquele livro fenomenal chamado Igreja em Célula. Ele vai dizer o seguinte: na medida que a igreja ora, o Espírito Santo percorre as ruas da cidade, ministrando o amor de Jesus aos corações e quebrando grilhões. Oh, aleluia! Por que orar? Como comunidade, para que a gente faça a missão, para que nós tenhamos força para avançar, para caminhar, para propagar o Evangelho. Mas por que orar? E aí eu quero trazer para mais pertinho de mim, pertinho de você, e tentar responder isso de uma forma mais intimista, pensando nos seus problemas, na sua vida pessoal, né? Que é uma obrigação. Jesus espera que a igreja, o coletivo, ore. Nós já estamos sabendo, já guardamos isso no coração. Mas vamos destrinchar isso um pouquinho mais. Essa semana eu coloquei algo muito interessante no Facebook. Eu estava falando sobre esgotamento e reabastecimento espiritual. Todos nós, irmãos, vez ou outra na nossa caminhada, e talvez mais vezes do que nós prevemos ou gostaríamos, nós podemos e vamos nos sentir esgotados. O esgotamento físico, o esgotamento psicológico e o esgotamento, por que não, espiritual. E aí nós precisamos olhar para Jesus, e é comum nós encontrarmos nos evangelhos a seguinte expressão: Jesus se retirou e passou a noite orando. Jesus foi para um lugar solitário e lá orava
durante toda a noite. Para Jesus, esses momentos de oração são momentos de terapia da alma. São momentos nas quais ele abre o coração diante de Deus e, a despeito daquilo que falavam ou pensavam dele, ele está em conexão com o Pai, sendo ministrado pelo Pai. Jesus busca momentos a sós com o Pai, e esses momentos funcionam no Evangelho, na caminhada de Jesus, como momentos de reabastecimento espiritual. É esse momento onde a oração é mais do que a obrigação da religião, mas é esse momento de amizade com Deus, de abrir a alma para Deus, de colocar as feridas diante de Deus, de tirar as máscaras e nos apresentar limpos, com a alma nua diante de Deus, sem firulas, sem rodeios, sem palavras elaboradas, simplesmente com o coração diante de Deus. E aí, se Jesus precisa disso, quem dirá você? Quem dirá eu? Quem dirá nós, a igreja? Quem dirá o servo do Senhor do século XXI? O nosso mundo nos oprime, o nosso mundo nos rouba a paz, o nosso mundo é barulhento, estridente, o nosso mundo é cercado por opressão, por dificuldades de todas as ordens. E nós, irmãos, não vamos conseguir caminhar se durante a nossa caminhada nós não tivermos esses momentos de reabastecimento espiritual. E isso se dá principalmente através de momentos a sós com Deus, momentos de oração, momentos de entrega, momentos de silenciar a mente, o coração e ouvir Deus falar no profundo da nossa alma. E isso é muito mais, irmãos, do que oração fast food. Isso é muito mais do que um momento de oração fast food. Eu tenho comigo que o grande inimigo desses momentos de reabastecimento espiritual é essa cultura que nos molda, onde tudo é muito rápido e tudo é muito apressado. Então, o que eu quero dizer quando eu digo oração fast food? Não há nada de errado você estar dirigindo o seu carro orando por fulano, Silcano ou Beltrano. Não há nada de errado você fazer uma prece enquanto está na fila esperando ser chamado para um atendimento. Só que nesses momentos, você não pode se derramar por completo na presença de Deus. Nesses momentos, a oração acaba se tornando, invariavelmente, mais uma obrigação na agenda. E como eu não tive tempo, ou não tive intencionalidade de tempo para fazer isso, eu faço agora no intervalo de uma ação para outra. Então eu vou orando apressadamente e eu me acostumo com essas orações muito rápidas. Faz parte. Mas nós não vamos encontrar reabastecimento espiritual só com esse tipo de oração. Oração fast food, oração que é feito, me perdoe a expressão, a toque de caixa. Essas orações fast food, eu tenho comigo que são que nem aqueles quinzão que a gente coloca no tanque do carro, sabe? Para rodar mais um pouco. E aí você coloca 15 de novo, roda um pouco, e 15 de novo, roda um pouco, e roda um pouco, e roda um pouco, e o tanque nunca enche, é de 15 em 15, de 15 em 15, só que tem uma hora que acaba, tem uma hora que essa oração fast food não vai mais alimentar, porque o cansaço da alma é tamanho, as agonias da vida são tamanhas, que você precisa mais, e mais fundo, e mais profundo, e de uma forma diferente falar com Deus. Então, fuja desse tipo de oração, faz parte, mas não viva disso. Você não vai conseguir reabastecer-se espiritualmente, equilíbrio emocional e espiritual só com esse tipo de oração. O outro tipo de oração é a oração ritualística, é a oração que a gente faz para o outro ver. E Jesus nos advertiu disso, dizendo que o publicano e o pecador orava, e o publicano orava bem em público. E ele era o homem da oração, e ele dizia: Deus, eu sou tão bonito, eu oro tão bem, eu sou o homem da religião, impossível o Senhor não me abençoar. O coitadinho pecador orou e falou: Senhor, eu sei que eu sou pecador, se possível me abençoa. E Jesus disse que o que diz, reconheceu-se pecador, voltou justificado para casa. Então essa oração que é muito rebuscada, mas é mais para impacto externo do que interno. Esse tipo de oração também não vai dar equilíbrio espiritual. Então tenha momentos com Deus, momentos a sós com Deus. Busque um lugar, marque uma hora, encontre-se com Deus, tenha encontros com Deus. E de repente você que está aqui conectado,
já está esgotado espiritualmente, já está tão farto, já sente fardo dos seus problemas. Ô irmão, em oração, você pode encontrar alívio para a sua alma, em nome de Jesus. E aí vamos orar essa parábola, uma maneira que Jesus nos ensina a orar. Como orar então? Essa parábola vai falar de uma coisa que era muito comum naquele tempo. Um juiz que vinha para julgar uma causa. Como que funcionava? As pessoas não tinham juízes nas suas cidades. Então o juiz saía de uma grande cidade, por exemplo, como Jerusalém, e ele ia com uma comitiva. E era muito comum os juízes e as suas comitivas se deslocarem para as vilas menores, as cidades menores. E você já sabe, se naquele tempo de Jesus, se houvesse muro cercando, era uma cidade. Se não houvesse muro, era uma vila. E ele chegava ali numa vila, numa cidade, e a comitiva do magistrado e dos seus ajudantes, eles costumavam ficar uma semana, 10 dias, às vezes 15 dias, dependendo do tamanho do povoado, ouvindo o povo, julgando a causa do povo. Era esse o costume. E Jesus está trazendo à memória dos seus ouvintes justamente algo que eles conheciam, já sabiam como acontecia. Então os juízes chegavam, montavam lá um lugar, geralmente lugares públicos, praças, lugares de acesso daquele povo, montavam ali a sua comitiva e eles começavam a receber as pessoas. Só que de forma como nós vemos hoje, quem era amigo do juiz passava na frente, quem podia mais, o seu caso era ouvido com mais rapidez. Se você fosse rico, abastado, o seu caso passava na frente. Não era por ordem de chegada, era por ordem de amizade com o juiz. Nada novo, né, irmãos? E aí, de repente, na parábola aqui, aparece uma viúva. É o que em tudo indica, ela não estava num bom lugar nessa fila. E a impressão que eu tenho é que ela grita lá onde ela está: "Ó, a minha causa, juiz, a minha causa, a minha causa, a minha causa." E ela pede uma vez, e ela volta, e ela insiste novamente. E nós podemos imaginar a cara daquele juiz, né? Ser espantado com a insistência dela. E o texto diz que ela insiste, e me parece que ela vence pela insistência. O juiz, então, aqui da parábola, resolve atendê-la para que ela não voltasse mais e o perturbasse novamente. O que nós aprendemos com essa parábola? 3 coisas interessantíssimas, irmãos. Primeiro, quero dizer para você, nesse caminho de reabastecimento espiritual, nesse caminho de conexão com Deus, nesse caminho para encontrar refrigério e resposta, não desista de orar. Primeira coisa, ore corajosamente. Mulher de Deus, homem de Deus, irmãos que estão aqui conectados, orem corajosamente. Orem, meus irmãos, com intrepidez. Ore com coragem. Ore insistentemente. Vá diante do trono de Deus. Insista em oração. Busque em oração. Ore insistentemente. Coloque as suas causas. Eu gosto de uma palavra muito linda que o Novo Testamento usa: súplica. Súplica é uma oração feita com insistência. A súplica é uma oração feita da alma, insistentemente, sistematicamente, de todo o coração diante de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos com essa parábola é que o caminho para essa conexão com Deus é essa oração corajosa, insistente, firme. Veja, meus irmãos, aquela viúva enfrentou o juiz corrupto. Ela insiste com ele: julgue a minha causa, ouça a minha causa, me julgue, me receba. Ela insiste corajosamente. Às vezes, irmãos, se você já passou por isso, não precisa falar, mas pensa no seu coração. Às vezes nós enfrentamos problemas tão duros, tão difíceis. Às vezes o sentimento de solidão e de abandono existencial é tão grande no nosso coração que a gente perde até a coragem para orar. Já aconteceu isso com você? Perder a coragem para orar? Às vezes, parece que o problema é tão difícil que o casal perde a coragem para orar. Às vezes, parece que o filho está tão perdido que o pai perde a coragem para orar. Às vezes parece que a cura, que a solução, que a resposta, que a salvação daquele querido está tão difícil
que a gente perde até a coragem de orar, né? Às vezes nós estamos tão machucados, tão cansados. E quando eu falo cansado, eu não falo de cansaço físico, estou falando da alma, do coração. Às vezes o nosso coração está tão cansado, tão sobrecarregado, que a gente perde a coragem de orar. Ore com coragem, meu irmão. Como nos diz o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, do verso 14 ao 16, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, assim como nós, porém sem pecado. E aí no verso 15 e 16 ele diz: portanto, nos acheguemos com confiança junto ao trono da graça, para recebermos socorro em ocasião de necessidade. Irmão, coragem. Se achegue diante do trono da graça, irmão. Jesus, o sumo sacerdote, jamais vai rejeitar uma oração. Jesus, o sumo sacerdote, está atento às nossas necessidades, porque ele próprio, segundo a Epístola aos Hebreus, sabe o que é sofrer. Ele próprio sabe das agonias e limitações da vida humana. Por isso ele te convida, irmão, com coragem, a ir diante do trono dele e colocar suas causas em oração. Ore com coragem. Agora responde aí no teu coração. Você ainda tem coragem para orar? Ou está desencorajado? Jesus está contando uma parábola aqui. E ele está dizendo que é nosso dever orar e orar corajosamente. Corajosamente. Precisamos orar corajosamente. Ore, meu irmão, tendo em mente aquilo que diz Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Aleluia, aleluia. De vez em quando, ou de vez em sempre, não sei, nós somos tentados a desistir de orar corajosamente. E aí alguém vai dizer assim: eu não vou orar por essa igreja não, porque esse povo é difícil demais. Eu não vou orar mais pelo meu marido, porque meu marido é duro demais no coração. Eu não vou orar mais porque não muda nada. Ô irmão, não desista de orar corajosamente. Deixa Deus te surpreender, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém, irmão? Ore corajosamente. Segunda coisa aqui da parábola. Não desista de orar, irmão. Ore com perseverança. Ore perseverantemente. Eu fico imaginando aquela viúva todo santo dia insistindo na sua causa. É uma parábola, o texto não diz isso. Mas minha mente vai devagando e eu fico imaginando aquele juiz, né, lá na sua cadeira, no seu trono, a comitiva, todo mundo ali. O homem era uma autoridade pronto para julgar. De repente quem vem lá? Vem a dona gritando: a minha causa, a minha causa, a minha causa. No outro dia de novo, quem vem lá? Vem a viúva gritando: a minha causa, a minha causa, a minha causa. No outro dia, de tal forma que, de tanto perseverar, o juiz diz isso, fala: não tem jeito, chama essa mulher, vou ver o que essa mulher precisa. Ô irmão, ora com perseverança. Perseverança. Eu gosto de uma palavra da Bíblia que diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A Bíblia fala muito de perseverança. Perseverança dos santos, perseverança da fé, perseverança no caminho do reino, perseverança com Cristo. E por que não perseverança na oração? Nós precisamos bater na porta da graça. Fale com Deus. Apresente diante dele as suas causas, meus irmãos, perseverantemente. Mateus capítulo 7, versos 7 a 11, Jesus vai dizer assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que lhe bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós, que é homem, que pedindo pão ao seu filho não lhe dará uma pedra, por acaso lhe dará uma pedra? E se seu filho lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós que sois maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos,
quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Olha o que Jesus está dizendo. Batei, pedi, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi, meus irmãos, vá à porta dos céus, vá aos braços do Pai, não desista de orar, persevere na oração, persevere, peça pelo seu casamento, peça pelos seus filhos, peça por saúde, peça pela sua vida financeira, peça pelo fortalecimento da sua fé, peça que Deus tire o medo, peça que Deus traga alegria de volta, peça que Deus dê equilíbrio emocional, espiritual, físico, peça sabedoria para reorganizar a sua agenda, peça sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Vá, meu irmão, você só não vai receber se você não orar, se você não pedir. Eu gosto muito quando diz Deus lá no Antigo Testamento: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque, meu irmão, busque. Quando eu penso em oração perseverante, eu gosto de uma personagem chamada Ana. Ana era a esposa de um homem chamado Eucana. Eucana era casado com 2 mulheres. A gente explicou outro dia, aquela cultura era diferente. Mas o interessante é que o homem tinha 2 esposas, Ana e Penina. E Penina tinha muitos filhos e Ana não podia conceber. E Penina sempre que podia humilhava e oprimia Ana, porque Ana era estéril, não tinha filhos. Eu já expliquei isso em várias escolas dominicais na igreja. Naquela cultura, perpetuar, passar adiante a herança através de filhos era uma questão de honra, era uma questão de se considerar muito afortunado diante de Deus. Não conceber filhos era algo muito triste, muito difícil. Se é hoje, imagina naquele tempo, que filhos eram considerados dádivas dadas direto das mãos de Deus. E Ana, então, diz a Bíblia, ela ora insistentemente, ela ora de alma, de coração, ela ora ao Senhor com choro, com o coração rasgado, ela ora diante de Deus com a alma debruçada, insistentemente, a ponto de um dia ela estar orando no templo, o sacerdote olhar a Ana orando, e ele dizer: você não tem vergonha, você vem aqui orar bêbada, porque ela balbuciava algumas palavras e tomada de emoção, de coração, a ponto de o profeta do templo pensar que ela estava embriagada orando no templo, porque ela se derramava em oração insistente diante de Deus. E o resultado? Samuel nasce de Ana e Samuel unge Davi, rei de Israel. E Davi unifica as 12 tribos. Olha que coisa maravilhosa. Deus é poderoso. Ore perseverantemente. Por último, não desista de orar. Ore esperançosamente. A mulher volta todo dia. E Jesus ensina que ela permanece orando. E devemos orar com esperança. Por quê, meus irmãos? Porque ainda, Jesus diz o texto, que Deus pareça a demorar, Ele ainda assim continua a ouvir as nossas orações. Eu disse no começo que um grande inimigo da oração é esse sentimento de que estamos orando no vazio, de que estamos orando para ninguém ouvir, de que estamos orando para nada acontecer, de que estamos orando para não vermos as coisas se desenrolar com rapidez. Não, irmãos, nós precisamos descansar o coração no que Jesus diz nesse texto, irmãos. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorar em defendê-los. O trabalhar de Deus, meus irmãos, é artesanal, é único, mas é preciso, é completo, é libertador, é renovador. Deus não se apressa como nós nos apressamos, porque Deus faz tudo perfeito. O ânimo para nós orarmos esperançosamente é essa convicção de que Deus está nos ouvindo. Nós não estamos orando ao léu da sorte, não estamos orando à parede, ao vento, ao tempo. Não, irmãos.
Deus continua ouvindo as nossas orações. Ainda, Jesus vai dizer aqui, ainda que pareça demorar em responder. Ore esperançosamente. Ore esperançosamente. Tem esperança que Deus pode mudar. Deus pode transformar. Deus pode renovar. Deus pode fortalecer. Eu acho que um tema como esse, nesse tempo de tanta desesperança, é muito importante. Vamos concluir? Como você tem orado? Como anda a sua prática de oração? Mas lembre-se, não oração como obrigação da religião. Essa oração não é boa. Mas oração como caminho de amizade com Deus. Oração como esse caminho do reabastecimento espiritual. Oração como esse instrumento pelo qual Deus nos ajuda a encontrar equilíbrio espiritual, por que não emocional, uma vez que a oração é terapia de Deus para a alma, equilíbrio físico. Você está orando com coragem, você está orando com perseverança, você está orando esperançosamente. Como que está isso aí na sua vida? Vamos orar? Vamos orar, colocar as nossas causas, nossa vida, o nosso coração, o que está te preocupando, o que está te sobrecarregando. Essa palavra é para a gente tomar posse essa noite. Jesus está mandando a gente ir orar, porque nós vamos encontrar um alívio sobrenatural. Sobrenatural. Orar às vezes é complicado. Eu gosto de um autor chamado James Hudson, num livro chamado Oração, o caminho para a amizade com Deus. Ele vai falar uma coisa interessante. Às vezes orar é complicado e nós resistimos à oração. Porque quando nos dobramos em oração, Deus nos confronta a respeito de nós mesmos. E nós temos que reconhecer dureza de coração, pecados, insubmissões a Deus, teimosias, áreas não entregues ao senhorio de Cristo. Orar dói, irmão. Dói no sentido de Deus confronta o nosso caráter quando oramos. Mas orar é terapêutico, que orar é necessário, irmão, para a gente ter amizade com Deus. Pai querido, Pai amado, que palavra boa. Senhor, nós queremos ser como essa personagem da parábola. Julga a nossa causa, Senhor, ouve a nossa oração. Ó Pai, quando nós já estivermos esmorecendo, que Teu Espírito Santo nos anime para a gente continuar, Senhor, orando, colocando as nossas causas, crendo que ainda em silêncio o Senhor continua nos ouvindo, que ainda que pareça demorado a nos atender, o Senhor está atento, está trabalhando. Salmo 121 diz que o Senhor não dorme, não cochila, é certo que não se distrai aquele que guarda Israel. Ó Pai, ainda no silêncio o Senhor está olhando, o Senhor está atento, está nos guardando. Ó Pai, devolve o equilíbrio emocional para as nossas vidas, restaura a nossa fé, Senhor, restaura, Pai, nos abastece, Senhor, espiritualmente, nos ensina, Senhor, a termos essa disciplina, de termos encontros marcados contigo, Senhor, no nosso dia, na nossa semana, para que nós possamos ser reabastecidos, Pai, espiritualmente, para que nós possamos ser visitados, para que nós possamos ser renovados, para que nós possamos encontrar um ponto de equilíbrio, Senhor, no meio dessa pandemia, no meio desse mundo doente, ó Pai, apressado, depressivo que nós estamos vivendo, Senhor. Ó Pai, entra em cada lar, Senhor, entra no meu lar, na minha vida, na vida do meu filho, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos de fé. Ó Pai, em nome de Jesus, de cada família que está conectada nessa live, Senhor. Ó Pai, Tu sabes o que nós precisamos. Ó Pai, se nós já desanimamos de orar por algo, ó Deus, nos ajude a retomarmos em oração, nos ajude a retomarmos, ó Pai, e orarmos perseverantemente, esperançosamente, porque Tu és maravilhoso, Senhor, e faz milagres extraordinários. Abençoa, Pai, aquele lar que está precisando, abençoa, ó Pai, a vida daqueles que estão em luta, Senhor, em nome de Jesus. Santo, santo, santo e poderoso Deus,
Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa o lar do Alexandre, Pai, que conectou aqui com a gente nessa live hoje. Ó Pai, dá força para o teu servo, dá o refrigério para o coração dele, Senhor. Visita a vida dele, Espírito Santo de Deus, e que ele ouça a tua voz, Pai. E saiba que o Senhor é Deus e pode fazer milagres. Abençoa, Senhor, a vida da Marília, o seu esposo, a vida da Kika. Ó Pai, a vida do meu irmão lá em São José do Rio Preto. Pai, a vida do seu Olívio, Deus, em nome de Jesus. A vida da minha sogra, Pai, Dona Ediné, meu sogro Isley, abençoa a saúde dos teus servos. Ó Pai, abençoa, meu Deus, abençoa cada irmão que coloca nessa hora, Pai, as causas diante do Senhor. Ó Santo, Santo Deus Todo-Poderoso, nós rogamos a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus é bom, irmãos. Ô, minha irmã querida, ó. Deus te abençoe, hein? Abraço pro Miller, pra Rafa, pra Bela, pro Milton. Juliano, Deus te abençoe também. Não tinha falado com você ainda, né? Ó, Marcinha. Coração pra tu, pro Marcelão, pro Murilo. Ó, nome pra deixar aí pra oração. Quem quer que a gente ore amanhã, deixa o seu nome aí. Não precisa falar o seu motivo. Isso é muito pessoal seu, né? Mas deixe o seu nome amanhã cedo. Nas minhas devocionais eu vou orar por você. Se você quer deixar o seu nome para oração, eu vou orar com muito prazer por você, tá bom? Leia essa parábola na sua casa, seu Benedito. Tá? Leia essa parábola na sua casa, não esmoreça na oração. Eu tenho dito aqui na minha comunidade de fé que orar é como andar de bicicleta ou como correr na rua. No primeiro quarteirão parece que a gente vai morrer, porque é falta de costume. Mas depois quando você aprende, meu irmão, que maravilha. Mariana e Drica. Tá. Alexandre. Tá. Tô anotando aqui. Eu concordo, Juliana. O joelho dói, depois acostuma. Nadir, oi Nadir, tudo bem? Acho que eu não te cumprimentei ainda. Deus te abençoe. Que a paz de Jesus vai no teu lar, te console, te conforte. Júlia, tá anotado. Meneghetti. Amém. Ei, seu Orclã. A senhora da Nené, vou orar aqui. Cleriano, o Nelson falou, o pai dela, né? Patrícia Brito. Amém. Licinha pela família. Pela Leide, tá? Colocou aqui. Nice, Leide. Família. Family. Oi, Giane, tudo bem? Deus te abençoe também. Jesus mande aí coragem, força, fé, bom ânimo. Te proteja nesses laboratórios da vida aí, te dê coragem. O pessoal tá na área da saúde, né? A Fernanda, a Tati Marcato que estava aqui com a gente, não sei se ela já saiu. Deus te abençoe também. Proteja. Nadir, vou orar por ela. Tá bom, Lúcia?
Paulinha. Tá bom. Sem dúvida, Tati, né? Temos que orar muito por vocês, né? Olha, quando tudo isso acabar, nós precisamos, assim, começar a olhar os profissionais de saúde, esse pessoal do postinho de saúde, laboratórios, né, médicos, com outros olhos, né? Nós precisamos ter uns olhos mais ternos para essas pessoas, socorristas, pessoas do SAMU, né, pessoas que estão sempre à disposição em nome do bem do outro, né? Ah, que maravilha, ó, tá vendo? Deus é maravilhoso, Giane. Aleluia. Amém. E que continue negativo, né? Temos que olhar com muito carinho, irmãos, para essa categoria de trabalhadores que trabalham muitas vezes em condições precárias, mas estão lá para atender o povo e eles não têm culpa, né? O prédio é inadequado, eles estão lá trabalhando. Enfim. Seu recadinho final, os últimos minutos. Voltou. Everaldo. Tá. Nossa. Coloquei aqui, Tati. Equipe, tá bom, Tati? Eu vou orar, a gente vai fazer uma oração por todo mundo. Meu povo querido, o Valtão tá por aí ainda? Que isso, minha querida? Valtão, tu tá por aí ainda? Valtão ou Elisângela? Deus abençoe, quero agradecer. Ô Marília, que bom. Que bom. A Marília tá firme lá na célula semear lá. Legal, ontem foi a segunda parte do estudo, né, sobre o crescimento. Amém.